especial que não precisa nem apresentar, né? Quem não conhece, o pastor Silas Malafaia, que é o representante do povo de Deus aí, o único que tem a coragem de botar a boca no trombone, não é não? Que mete um pau no capeta, e eu acho que não tem outra definição para esse pastor, né? Vontade dela. Não. É vontade sua. Não, é o gente único. boa, Mas ninguém botou a boca. Olha, quantos anos você está aí na estrada? Eu tô há 30 anos na televisão. Eu lembro de você com aquele bigode Coisa linda, louco, era coisa né? fantástica. Um franjão. Parecia um mexicano, americano, É. com aquele bigode. Eu tô há 30 anos e meio ininterrupto na TV brasileira. Quer dizer, e sempre, desde que eu entrei na televisão, eu acho que cada um tem um propósito na vida. Se tivesse só maluco como eu, não ia dar certo. Se tivesse só doido como Rina, também não ia dar certo. Tem que ter um maluco para cada maluquice. E um normal. E alguns normais, mais ou menos. Porque a Bíblia diz que nem os loucos vão errar o caminho. Mas eu entendo o seguinte, quando eu entrei na TV, eu acho que você tem que ser fiel àquilo que Deus te chama. Eu entrei como uma voz apologética, de defesa de fé, e uma voz profética. Então, eu não posso fugir disso. É interessante, quando você vê, você já está no meio do negócio, é um negócio assim que Deus vai te levando. É o seu chamado. Quando você vê, você está no confronto, está na linha de tiro, está batendo, está apanhando. Você não faz força para entrar em encrenca. Isso mesmo. Quando você a encrenca me busca. você está lá, né? A encrenca diz assim, ei, estou aqui, tem uma encrenca pro povo evangélico, vem aqui, meu filho, que essa é para você. Aí a gente acaba e vai embora, e eu acho que isso tudo, eu tenho assim, com muita convicção que Deus, né, nos seus propósitos, a graça de Deus, 1 Pedro 4,10 diz que a graça é multiforme, ela não é uniforme, é a multiforme graça. E por que multiforme? Porque nós somos indivíduos. O que significa ser um indivíduo? A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível. É o que é cada ser humano. Mas é o que você é inconfundível e você é incomparável. Não, mas todos nós, porque você vê, a tua impressão digital determina que só tem você no planeta Terra, não tem outro. As pessoas podem ser parecidas. Igual não. Parecidas, não existe. Agora conta pra gente o seguinte. Você está sempre no meio de muita polêmica, chamado no programa daqui, no programa de lá, mas eu quero conhecer um pouco do ser humano Silas Malafaia. O que você sente, por exemplo, quando você falou, eu não entro em crente, então como é que é o teu dia a dia? Tipo assim, você está em casa, você está lendo o jornal e está escrito lá, que esses humanistas estão com mania de falar que tudo o país é laico, que não sei o que, tira o Deus seja louvado da nota. Você não entra na encrenca ou você fala, vou meter o pau nisso no meu programa. É uma coisa que você sente aquela indignação? Muitas vezes é isso que você falou. Você vê a parada e fica... Muitas vezes eu vejo a parada e parto para cima. Outras vezes eles me chamam para a parada. Quem te chama? Liga um repórter da Folha, um repórter da Globo, é eles. Pastor, qual é a sua opinião? Ele não quer confusão. Aí os caras da Veja dizem assim, pastor, qual é a sua opinião sobre isso? E como eles sabem, porque hoje tem um negócio interessante, eles estão descobrindo, né, que a comunidade evangélica, ela é gigante no país, ela tem uma influência e está em crescimento, e tem pesquisas aí que dizem que nós vamos ser maioria no país. Então eles estão antenados nisso. Então por que eles descobriram, esses caras todos? Hoje a internet é um negócio terrível. A internet, tudo que é jornal ou revista é online hoje. Então, acessos. Os acessos determinam o que não dava para medir no impresso. Será que alguém está lendo? Como é que é essa matéria? Então, olha só, quando tem alguma coisa de evangélico, porque os evangélicos são um grupo social que mais usa a internet, imbatível como grupo social. Quando tem uma notícia dessa, inunda de e-mails e de tudo. Então eles começam a ver que é um segmento muito forte de opinião e que dá ibope. Aí o que eles fazem? E os pastores, muitos dos meus colegas, não aprenderam uma coisa. Nós não estamos numa partida de futebol que eu ganhei ou perdi. É isso. E tem pastor e tem líder que ele só quer entrar numa coisa que ele tem a certeza que vai ganhar. Eu não. Eu posso saber que eu vou me arrebentar, mas eu estou entrando por meus princípios. E é isso que faz você ter a credibilidade. Então, quando um repórter liga para mim, ele sabe que eu não vou ficar em cima do muro.
Eles sabem que eu vou abrir a boca e vou dizer tudo que eu penso. Pastor, meu amigo, isso é um assunto muito interessante. Nós estamos orando sobre essa questão e não vai. O que Deus vai dizer não fala nada, não fala não nada, tem posicionamento. E eu, por bom, é Deus, como eu digo para você, eu tenho muita convicção disso. Deus me levou, e isso tem me ajudado, porque Paulo diz que é esterco, eu estou com Paulo, todo conhecimento do mundo. Ele diz, isso aí diante de Deus não é nada. Mas diante da sociedade, certo? A sociedade, o ser humano e a sociedade, ela vive das reputações. Então, o curso que eu fiz, eu sou psicólogo clínico, isso me dá uma autoridade para falar um monte de assunto do comportamento humano que nós, evangélicos, estamos envolvidos. Porque o que o evangelho é? Mudança de comportamento. Uma nova criatura, um novo comportamento. Você tem autoridade para falar, e realidade. Aí o que acontece? Eu, quando discuto com esses caras, isso foi Deus que me preparou desde novo. Eu vou numa audiência pública, como eu tive agora, na Comissão de Família e Seguridade, para discutir uma resolução do Conselho de Psicologia que proíbe psicólogos de reorientar homossexuais. Eu não vou lá com Bíblia para dizer, meus amados, é pecado, o diabo, o capeta, o inferno. É ciência, é sociologia, vamos lá. Então, eu entro nessas discussões sem usar a Bíblia. E aí tem sempre um bobo da corte do lado de lá que quer vir dar lição de moral com a Bíblia. Aí apanha. Eu estava com um cara desse, um figuraço, que é o presidente da ABGLT. Aí ele disse para mim assim, pastor, Deus é amor, o senhor tem que amar. Eu disse, filho, vou te dar um conselho, não se mete nessa daí não, porque não vai dar nem para saída para você. Não dá nem para só para tu ter uma ideia da bobagem que tu está falando, o Deus que é amor é o Deus que lança no inferno. O Deus que é amor é o Deus de justiça. Então, fica discutindo na sociologia, nos teus conceitos, que a ideia já dá para a gente levar um fica no seu mundinho. Então, isso, eu acho que Deus, porque isso foi tão engraçado, sabe como é que é? Quando eu comecei novo, eu fui consagrado por 23 anos. Mas quando eu comecei a ver pastores, quando eu tinha 20 anos e comecei a trabalhar com jovens, não havia uma resposta, porque a Bíblia é verdade. Se ela é verdade, a ciência não vai contraditá-la. Então, por exemplo, OVNIs. O que um pastor responde sobre isso? Não tem. Eu comecei a ficar preocupado. Criação e evolução. Onde é que nós vamos... Como é que discute isso sem usar a Bíblia? Homossexualismo. Então eu comecei a ficar preocupado de eu ver a juventude sem saber responder a esses questionamentos. E foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo impelia a Sansão, de vez em quando, até se apossar dele para aquela obra. Então o Espírito Santo começou a me perturbar e me incomodar para eu pesquisar sobre homossexualidade, OVNIs, sabe? Todos esses assuntos, criação e evolução, em que está baseada essas teorias? E eu comecei a pesquisar isso, eu pesquiso essa brincadeira há 20 anos. Então, eu hoje, quando um cara vem discutir esses assuntos, de tantos debates e discussões que eu já participei, eu sou pioneiro no meio evangélico em debate em rádio evangélica. Quando eu tinha 23 anos. Ele já quer no pau, ó, há 31 anos. Ele quer no pau 31 anos, você acha que tem alguém que vai conseguir chegar então, aqui, cara? Isso é Deus. Você sabe que é Deus. É Deus que levanta, por exemplo. Deus levantou aqui a bola de neve. Eu digo isso, né? Porque o evangelho ele tem muitos setores conservadores, vocês sabem disso. Então, ver um movimento novo, esses caras são igreja. Mas o que você achava do Bola de Neve? Você achava a gente que viajante? Não, eu nunca achei. Porque minha cultura, meus pais, além de serem educadores seculares, são educadores cristãos. E a ala que eu vim da Assembleia de Deus é a ala mais aberta, sabe? Da criação do meu pai e do meu sogro. Então, eu sempre aprendi que a graça de Deus não é a minha igreja. Não é o que eu quero. Mas você não achou esquisito uma prancha de surf? Não, eu sabia que era uma estratégia. Mas você não achou estranho? Você não, nada. Não, nunca veio isso assim. Esse cara e outra. Não, nunca, senão eu disse pra você não. Assim vai guardar. Quer dizer, eu achava vocês um bando de doido desviado da igreja, tudo para enganar os crentes. Eu dizia aqui, mas não, eu disse assim.
Essa é uma estratégia. Eu comentava lá na igreja, eu falei, pastor, esse negócio aí dessa igreja nova de bola de neve, eu falei, gente, a graça de Deus, nós não somos donos. Ninguém é dono do Espírito Santo. Tem que ter igreja, ó, tem que ter, escuta essa. Igreja não é filme de terror. Meus irmãos, parece até voz assim, igreja meio escura e tal. Tem que ter, gente. Tem que ter o ratatá, reteté, reperepepé, da rodopia, da cambalhota, grita aberta. Tem que ter. Sabe, tem que ter, eu com brinco aqui, brinco aqui. Mas ele só não gosta do balézinho, igual eu. Ai não, é negócio de homem fazendo balé assim. Negócio de balé de homem pra fazer, pra movimento tem que ser de macho. Tem que ser macho. Cola justo assim. Eu tenho minha opinião, mas não quer dizer que é pecado do cara, eu estou dando a minha opinião. Então eu acho o seguinte, a lindeza do Evangelho é essa diversidade de igreja. Por que não tem uma igreja só? Porque é multiforme, não é uniforme. É para atender os indivíduos. Você sabe que uma vez eu cheguei numa casa, eu fui fazer um culto numa casa de bacana na zona sul do Rio, de gente mesmo bacana. Aí uma mulher, PhD, perequepê, peredutê, mulher cheia de doutorado, mulher cheia top. De coisa. Ela disse assim para mim, pastor, eu tenho uma sensibilidade auditiva acima do normal. Eu amo o pentecostalismo, mas eu não suporto um culto pentecostal que eu fico zonza. A mulher, e tem pessoas, isso é verdade. Nós estamos acostumados com essa zoeira toda. Eu tô guitarra, bateria, tal, quebra, nego bota pra lascar mesmo. Mas tem gente que, eu quero um negócio mais tranquilo. Dá enxaqueca, tem mais séria. Tem, mas tem. Então a gente tem que entender isso. O que nós precisamos entender, eu vou te dizer, essa aqui é uma verdade, que é um dos maiores segredos do Evangelho. Eu tenho que aceitar você como você é, e não como eu quero que você seja. É aqui que está a grandeza. O relacionamento não é de iguais, até no casamento. No casamento, os contrários se unem para darem a forma do todo. Até no casamento igual vai ter problema. Contrários é que se unem. Então, é um jeito de um jeito de outro, e aquilo vai se completando. O que falta para, na tua opinião, que está tantos anos na estrada, a gente que estamos começando agora, né, perto da tua corrida aí, a gente vê que a gente se esforça muito, né, mas ainda existe uma distância muito grande para ter unidade do corpo. O que falta? Você que anda no meio dessa pastorada há tantos anos, você acha que falta ter essa visão de cada um amar o cara do jeito que é? Eu acho que tem que haver ética, está falando de pastor, certo? Pastor. Ética ministerial, que é uma coisa que não é qualquer um que tem. Tá? Ética, o que é ética? Eu respeitar o espaço do outro, eu saber estar junto do outro, eu tenho uma ética, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, eu respeito isso, aqui eu não me intrometo, aqui eu fico na minha. Necessário, tem um texto na Bíblia que se a gente cumprisse resolvia, deixa eu ver quantos problemas, resolvia 80% dos evangélicos. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Ou miséria é essa de considerar o outro superior? Cada um, Paulo fala em Filipenses, né? Cada um considera o outro superior a si. Quer dizer, se eu olhar para o outro pastor e disser, pô, esse cara é um homem de Deus, foi chamado pelo mesmo Deus que me chamou, então tem que respeitar. Falta ética. Falta entender que nós não estamos em negócio, nós estamos no reino. Isso não é negócio. Tem pastor, só vou fazer macumba evangélica, Senhor. Não deixa aquela igreja crescer, meu Deus, tem misericórdia. Que isso? Nós não estamos disputando nada. Rola uma dor de cotovelo, né? Então, o teu sucesso é o meu. Deus está te usando, pô, legal, esse cara está arrebentando. Então, bacana. Então, o respeito ao outro, certo? Né? A ética vai me dizer que eu respeito, né? Aceitar o outro como ele é. E outra, onde é que a gente não pode andar junto? Aí é o fundamento. O que é uma igreja evangélica? É aquela que tem os fundamentos do evangelho. Jesus, o único Salvador, a Trindade, a palavra de Deus como a revelação final para o homem. Isso aqui são os fundamentos. O resto é tudo confete. Liturgia, estrutura eclesiástica, jeito de pregar, costumes culturais,
tudo é bobagem. O que você gosta de fazer? Olha, eu gosto, eu tô em falta nessa área. Eu sou ruim, inclusive antes de dizer, eu gosto de jogar bola, mas eu sou ruim, eu sou pereba. Você é que posição você joga? Eu jogo banheira bem você na frente. Você fica lá na frente gritando para passar a bola? Isso aí, o rapaz do gol. É bom deixar para não ser suspenso da comunhão da igreja. Tá. Tem uma série de... você joga com a galera da igreja? Gosto de jogar com a garotada. No society? É menor. É menor. Se jogar, tá louco, cara. Se te jogar no campo. Essa é uma. Outra coisa que eu gosto, e também não dá para fazer sempre, só nas férias, eu gosto de praia do Nordeste, que a água não é gelada. Eu moro na cara do gol no Rio de Janeiro, na praia. Mas é frio. Mas no Nordeste a água tem uma temperatura sensacional. Aí eu gosto de tirar férias no Nordeste, porque eu gosto de praia, né? E meu pai tinha uma casa em Araruama, na região dos lagos, né? A lagoa agora ficou muito estragada, mas quando eu era garoto, a gente, quantas vezes a lagoa também tem uma água meio morna, igual no Nordeste. Então isso é que eu... Conta um pouco da tua infância. A minha infância eu tive um pai presente, uma mãe presente, não fui impedido de ir em uma época difícil. Na Assembleia de Deus, dureza total, soltar pipa era pecado, jogar bola era pecado, e a praia era pecado, mas na minha igreja não, a minha igreja era chamada, sabe como? Igreja do pecado. As outras Assembleias de Deus chamavam a nossa igreja como igreja do pecado. Então, graças a Deus pelos meu pai e minha mãe, pela criação que eu tive, que eles são educadores seculares e educadores cristãos. Então eu tive uma criação privilegiadíssima, certo? E cresci sem esses tabus religiosos. Eu nasci na Tijuca, mas fui criado em Jacarepaguá. Então, meu pai até hoje mora lá, a casa tem 60 anos. Mas você teve aquela infância de pé no chão, jogar bola na rua? Tudo, soltar pipa, brigar, tomar tapa, bater também, tudo isso, apanhar, estar em casa. Desde pequeno, né? Desci o pau. Mas na igreja, como é que era, que você falou, chamado de igreja do pecado, mas você, graças a Deus, tem liberdade para ser uma criança normal. Isso. Quando chegou na adolescência, você teve você pirou, assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Você... Não, porque a igreja que eu estava era uma igreja muito contextualizada. Então, na minha igreja, isso na Assembleia de Deus, isso era quase que o Satanás do inferno. A gente saía para jogar bola, saía para a praia, saía para passeio com a garotada. Então, eu não fui criado debaixo de uma repressão religiosa que faz o cara pirar e dizer, tchau, isso é muito maluco, eu vou viver. Então, eu fui criado num ambiente grave. Olha, eu tinha que andar de joelho. Numa igreja, para aquela época, salutar. Sabe, meu sogro era um cara sem muita cultura, mas era um cara à frente do tempo dele. Então ele não deixou, meu sogro tinha umas coisas mais sacadas, eu sucedi ele na igreja, que Jesus o levou e eu passei a ser o pastor. Ele tinha uma sacada assim, eu não preciso inventar regras. Todas as regras que nós precisamos estão na Bíblia. E na hora que eu inventar uma regra, eu mesmo vou ficar pendurado nela. Eu sou uma filosofia muito inteligente. Então ele não botava regra na igreja dele. Está na Bíblia, para que eu vou inventar mais uma regra? Então eu vou dizer, a nossa igreja foi a primeira Assembleia de Deus em Mulher os Abrindo. A chamava Assembleia de Deus da Terra, hoje é Vitória em Cristo. Tá? Na nossa igreja, a primeira Assembleia de Deus vamos usar barba ou cavanhaque. E o bigode começou quando? Eu comecei cedo, eu comecei com... Eu casei um pouquinho antes, 22 para 23. 22 eu casei com 21. Nossa, que novinho. Minha esposa com 20 e foi logo a seguir. Com 22 eu comecei com essa besteira de bigode. Aí o cara, escuta essa legal. Aí o cara, Mas onde você tirou essa ideia do bigode? Sei lá, eu comecei a usar e achei que era legal. Aí como é que chama o cara? O primeiro nome dele eu esqueci. O Freitas, cara, é um crente que tem cabeleireiro de artista e tal. Aí eu fui cortar cabelo com ele, há uns 5 anos atrás. Ele disse assim, pastor, posso falar uma coisa? Bigode é uma coisa que você só vai ter em homens acima de 40 anos. Ele está fora de moda, bigode só tem moda se tiver com cavanhaque. Só bigode já era, não existe. Pode tirar que você está antiquado. O cara foi na minha cara, na lata assim. Aí eu olhei pro cara e falei, repare. Aí eu comecei a reparar. Eu não vi um garoto de 20, 21, 22, 23, 24 de bigode.
Só via a cara acima de quando eu falei, esse cara tem razão, rapaz. Aí ele disse uma outra palavra que é isso aqui alisou meu ego poderosamente. Ele falou, bigode envelhece o cara entre 5 a 10 anos. Eu falei, tá tirado, tá arrancado, vou renovar esse mistério. Aí, tirei o bigode, né? Arranquei a criança, e você vai ficar mais novo. E outra, aquilo tem que ficar parando toda hora, tem que ficar lavando. A sopa muda. Meleca. Tem que estar tudo lavando. Daí você conheceu sua esposa na adolescência? Eu tinha 14, ela 13. 13? Filha do pastor presidente da igreja, meu pai era o vice. Coisa assim de Mas você falou o que para ela? Chegou como? Cheguei e falei, olha, é engraçado que eu orava desde 13 anos. Eu pensava na cara e dizia assim, Senhor, se tu tem algum projeto na minha vida, no teu reino, então eu não quero namorar qualquer garota, eu quero namorar uma garota que esteja dentro desse projeto. Minha esposa é talhada para ser mulher de pastor, que não é uma coisa para qualquer uma, não. Não se engane, não. Isso não é brinquedinho, não. Minha mulher, eu brinco que a forma que fez a minha mulher, estou desconfiado que Jeová fez e mandou pro sarrafo, jogou fora. Porque minha mulher, ó, concurso, sem uma mulher que tem defeitos como qualquer outra. Aí eu comecei a namorar Elisete com 14, casei com 21. E meu irmão, mais velho, que é deputado, namorou a irmã dela mais velha e também casou. São 2 irmãos e 2 irmãs. Sabe o esquema? Só que a família, ela tem 11, né? Ela e mais 10. Tem 6 meninas. Meu irmão casou com a mais velha e eu casei com a terceira da minha. Mas deixaram você namorar com todo mundo? 14 anos. Mas eu era um cara, ó, concurso, eu sou. Mas você chegou e falou o quê? Falou, e aí, vamos namorar? Aí eu falei, vamos namorar, quero namorar, gostei de você. Ela falou, eu vou pensar. Eu falei, agora essa história, eu vou pensar. Eu vou pensar, eu disse assim, não, você não vai pensar, se você não quer e não gosta, você vai dizer aqui para mim agora. Se você quer, você vai também dizer, não tem comigo, não tem se vão pensar. Nossa, tem uma... Lógico, vão pensar o quê? Vai pensar nada. Eu quero, eu não quero, você não faz meu tipo, não acabou, eu vou pensar. Eu falei, não, você, não, eu quero. Ah, eu quero, então tá bom. Aí tasquei um beijo e começou. E esse negócio de psicologia, como é que... Por que você quis ser psicólogo? Minha mãe é psicóloga, não, minha mãe é educadora. Minha mãe é educadora, mestre em educação, é psicóloga e tal. E eu comecei a ver o seguinte, eu queria fazer direito. Aí eu comecei a pensar assim, o que eu vou tirar proveito do ministério, algum curso afim? Aí eu comecei a ver sociologia, pedagogia, psicologia. Esses cursos aqui, eles podem ser interessantes para um pastor, para ajudar no ministério. Então eu pensei nisso. Um sociólogo, um cara formado, um pastor formado em sociologia, nego segura a onda. Qual é a sua formação? Eu sou sociólogo. Acabou, e aí o cara quietinho aí, nego. Tu não está falando com imbecil, não. Então eu queria fazer um curso que me ajudasse no ministério. Aí eu e minha esposa fizemos psicologia com especializações diferentes. Mas eu estudei junto da minha esposa. No mesmo tempo. Ela fazia a lição, né? Ela com o pessoal fazia o trabalho e eu apresentava. Porque para falar era comigo. Só, mas não queria fazer nada. Eu não fazia droga nenhuma de trabalho. Eu só comigo que eu falo. Vocês fazem tudo. Faz tudo, né? Aí me entregava, eu dava uma lida uma hora e falei, deixa comigo aqui. Aí ia pro couro. Mas na hora de fazer trabalho não fiz nenhum, estou sendo bem franco, não fiz trabalho nenhum. Não fez nada. Mas também, do outro lado. Você era bom aluno? Só tirava. Minha média nos 5 anos na universidade foi 8,6. Não, quando era pequeno. Bom aluno. Também era bom. Bom aluno. Eu terminei bem toda a minha fase colegial e a média, somando todas as minhas notas na universidade e dividindo, a minha média foi 8,6. Graças Acho que época não era. Não, essa minha mulher que mora. Eu que minha prova não era eu que fazia, não, era eu que fazia. Não, só de vez em quando. Quando era necessário, assim, o pessoal se começou a falar na turma, escuta essa, vou te contar um episódio aqui para ver, porque pastor gosta de dizer que ele é perfeito em tudo. Então vou contar uma história aqui para você, essa é legal. Olha só, o pessoal dizia assim, a gente tem liderança, né?
na sala, eu comandava, eram 50 anos da universidade, aí no dia da prova, os debochados diziam assim, Silas é o nosso pastor e nada nos faltará. Diziam assim, de deboche. Mas havia uma coisa, uma professora, tem professor maluco, e como tem maluco em tudo que é lugar. Ela deu uma prova, o que o aluno faz? O aluno extrai o que ele lê e coloca. Bem, nós fizemos uma prova com ela, era uma professora de uma área, a maior nota da turma foi 5. E nós fomos ver, mas por que a maior nota foi 5? 3, 2 foi de pau, eu tirei 3, mas foi uma festa. Aí eu disse, um instantinho, deixa-me no outro período que conhece ela, para saber qual é a engenharia dessa santa. Aí, porque nós estudamos os capítulos e cada um foi expressando a sua ideia. E só nota, eu falei, não, isso aqui é o que está no livro com a nossa linguagem. Aí fui para uma turma de 2 períodos na frente e falei, gente, professora fulano de tal. Aí falou, meu amigo, não, ela é o seguinte, ela quer que você diga o que está no livro. Ela quer que você diga o que está na apostila. Eu falei, peraí, então ela quer que decore? Mas não é todo mundo que é isso. Eu falei, então, é esse o problema dela? Muito bem, ok. Uma semana antes da prova, eu falei, minha gente, o negócio aqui é o seguinte, a digna professora quer que você coloque letra o que está nos capítulos. Então nós vamos combinar o seguinte, cada um traga o resumo dos capítulos no papel. Nós vamos começar o seguinte, o pessoal da frente chama a professora para pedir explicação, enquanto os de trás copiam. Depois os de trás copiam e o pessoal da frente faz, ok? Aí eu, até dentro aí ele, aleluia! O que aconteceu? É isso que ela quer? É imbecil, ignorante? Então vamos trabalhar com imbecil desse jeito. A menor nota foi 7. Todo mundo colou. Mas por quê? Aí eu falei, é um professor, quer dizer, hoje o professor ele quer ver o aluno desenvolvido. O professor hoje quer ver o aluno expor aquilo que ele aprendeu, porque isso é que é o aprendizado. É eu interpretar e manifestar. Então eu meio uma professora meia quadrada, assim, fechada. Então eu aqui, ó. E eu tive assim, a minha experiência na faculdade foi muito legal, porque eu pude parar, uma vez eu parei as aulas do curso de psicologia, uma garota passou mal e desmaiou por causa do calor das salas, aí eu parei as aulas todinha. Fui a cada sala pedir licença, professor, está encerrada a aula aqui, e eu já era pastor, eu já estava na TV, muita gente me conhecia. Eu parei uma aula, tudo avisei, ele me chamaram na reitoria, eu falei, enquanto não botar e não acertar, ninguém volta para a aula. Em 8 dias os caras arrumaram. Aí eu saí do jornal da universidade. Você tocava terror na faculdade. O quê? Eu botava para quebrar em cima. Mas ninguém ficava querendo tirar sarro de você. Não, porque a mulher ia deixar. Uma vez uma professora também, ela entrou na aula e disse assim, uma nova também na turma, ela disse assim, esse negócio de que eu entrego minha vida a Jesus e mudou. Olha. Quando a mulher falou isso, a turma virou para trás e disse assim, meu Deus, o pessoal acabou. Aí eu deixei ela falar, era uma mulher retada assim, falava forte. Eu não posso entender isso. Então, você quer falar? Quero. Eu disse, professora, com todo respeito a você, é que você está falando de uma área que você não sabe. Tu dizer isso com um cara, com mestrado, doutorado, sei lá mais o que. O cara fica louco, um aluno. Aí eu falei, muda. Aí ela gritou, não muda. Aí eu daqui dei um outro grito, puta, berrei. Fiz um trelelê do escarcel. Eu sou um cara casado, minha mulher está aqui, como é que essa mulher vai gritar comigo? Aí ela gritou de lá, eu gritei de cá, as 3 turmas saíram e vieram para a janela. Eu digo que a psicologia, ela só vai até um nível, o evangelho está acima, por isso que a senhora não entende. Não, eu deitei com esses caras. Então eu sempre fui desse jeito, na faculdade, fora, na vida. Mas para, assim, como um pai de família, como que você é? Porque dá medo de apoiar de você lá na sua casa. Não, aí é que tá. Eu como pai, não sou perfeito, não fui. Eu hoje sou avô, meus filhos são casados, eu tenho 4 netos, mas eu disse para você, eu tive pais educadores, sabe? Então eu tive uma grande formação. Eu agradeço a Deus do lar que eu nasci. Então eu pude passar para os meus filhos, e muita gente dizia que o cara me vê você dando pancada, dando lampada, batendo, tesoura voadora, rabo de arraia, raquetada, vai tudo isso.
Cara, pô, esse cara deve ser um cão. Né? Uma ideia que o cara te vê naquele nível de pancada. Mas eu nunca deixei de tirar férias com a minha garotada até hoje, janeiro. Paro tudo. Eu saio com todo mundo, genro, nora, papagaio, cachorro, todo mundo para tirar férias. Nunca. Eu era evangelista, porque eu sou pastor de igreja há 2 anos e meio. Nunca deixei minha família para ficar voando para cima e para baixo em igreja. Sempre reservei finais de semana e eu hoje tenho prazer. Nunca, porque eu acho que quem chama é Deus. Eu nunca disse para o meu filho, olha, você vai ser pastor, hein? Nunca falei isso, meu pai nunca falou isso para mim. Porque não é negócio, não é transferência de negócio, é Deus que chama. Meu filho hoje é pastor, minhas meninas são envolvidas na igreja, minha família é toda envolvida. São 3, um garoto e 2 meninas. Quando teu filho passou a adolescência, eu até ouvi uma vez você falando que como o mundo é diferente, as coisas foram mais intensas em cima dele. Como é que você enfrentou tudo isso? Eu acho o seguinte, 3 coisas, anota aí no teu caderno, que os pais deixam para os filhos. As 3 coisas mais importantes que os pais deixam para os filhos. Pode anotar. 3. Pegou o papel? Pegou a caneta? Exemplo, exemplo, exemplo. Não tem outra. O filho, você sabia que eu e você, o que nós somos, até 5, 6 anos, 80% é até 5, 6 anos. De tudo que você é. A criança é uma esponja que vai sugar o pai e a mãe. Então, não tem jeito. Mas nessa fase da adolescência você entregou na mão de Deus? Eu orientava. Rapaz, não faça isso. Isso aqui não é coisa de crente. Isso aqui não se faz assim. Mas eu tive mais problema com uma menina, com uma filha, do que com o meu menino. Mas você nunca foi um pai que deu um piti, pegou a cinta, o chinelo, o pau? Não, o Silas tomou 2 de Raider. Porque minha mãe... o chinelo Raider é grosso. Dória. Então ele tomou 2. Tomou 2, porque uma garota provocou ele na igreja e deu um soco nele e deu um tapa na cara da garota. Porque a garota deu um soco. Eu falei, você vai aprender que mulher não se bate. Mas todo mundo vê, não, mas meu garoto é pacífico, não tem nada de mim, tem tamanho. Não é, olha, ele é calmo, igual meu sogro, Aí eu falei, meu filho, ok, mas em mulher não se bate, então eu vou te ensinar, vou te punir para você nunca esquecer essa lição. E o pau cantou. Eu dei correada na minha menor. Cinta. De cinta. Essa apanhou de cinta nas pernas, porque tem que saber dar. Porque você é um perigo. Você não pode dar tapa na cara de filho, não se dá tapa na cara de filho, não se deixa hematomas em criança, vai preso. Então, tem a área certinha, certo? O que você acha dessa história? Não pode bater em filho, que agora... Essa deputada, uma medíocre, a palhaça que tem aí, sabe, que eu acho que ela nunca criou filho. Não pode bater em filho. Eu fico com a Bíblia. Não retires a disciplina da criança, tá? E tu livrará a alma dela do inferno. E a disciplina sempre houve na história. Eu pergunto, alguém aí morreu porque tomou uns tapas na bunda do pai e da mãe? Alguém aí morreu porque tomou correada? Ao contrário, tem muita gente morta porque não apanhou. E tem uma máxima. É melhor você fazer teu filho chorar quando ele é pequeno do que quando ele crescer fazer você chorar a vida toda. Qual que é um sonho seu que ainda não foi realizado? Olha, eu tenho no reino que você está falando, na vida ou no reino? Tudo. Eu sou um cara, eu sou um eterno sonhador. Ver é com os olhos, sonhar é com a mente. Você sabe que no processo mental nós temos uma coisa chamada memória e imaginação. Memória tem a ver com o passado, guardar dados. Imaginação tem a ver com o futuro. Eu vi sua pregação, muito boa. Então, o que é isso? A capacidade de criar imagens. Eu, hoje, posso me ver aqui em qualquer lugar do futuro. Então, se você não sonha, você não vai a lugar nenhum. Se você sonha, você pode não chegar no lugar do sonho, mas vai chegar ali do que você está. Então, sonhos meus. Eu sonho que a igreja que eu sou pastor, em cada cidade do Brasil tenha uma. É um sonho meu. É um sonho meu. Glória a Deus. Eu queria agradecer a presença do pastor Silas Malafaia. Eu suquei que ele é o máximo que eu conto para vocês. Porque sabe o que é legal? A gente conhecer o seu lado, conhecer você como pessoa, porque as pessoas têm uma ideia completamente errada, né? Pensa que eu não sou perfeito. Sabe o que eu vou dizer para você? Ele contou daqui colocou, se você conviver comigo 15 dias,
você vai descobrir duas coisas. Número um, que eu tenho defeitos em área que você não tem. E que você tem defeitos em área que eu não tenho. Só isso. Mas nada. Vai descobrir que eu sou um ser humano. Só tem uma diferença. Eu estou revestido de uma autoridade que Deus me deu. Mas não deixei de ser ser humano com falhas, virtudes, talentos, aptidões e defeitos. Mas é um ser humano que a gente ama. Amém. Né? Glória a Deus. A nossa geração ama, respeita. Graças a Deus. Né? E agradece muito pela tua presença aqui, tá? Muito obrigado. A gente ama muito você. Espero que você